ministrado na abertura do culto, fui muito marcado por essa ministração, que aonde a gente está, leva a presença de Deus. E a presença de Deus, ou ela abençoa ou ela incomoda. Não tem como. Porque muitas vezes é o nosso estilo de vida a adoração. Às vezes eu me preocupo com a qualidade dos crentes hoje, que parece que o crente ele quer ser igual ao mundo. Quer ser muito igual, quer agradar o mundo. E quem que agrada o mundo não agrada a Deus. Às vezes a pessoa, ela acaba querendo, para querer ser aceita num grupo que muitas vezes rejeita a fé, ela acaba falando besteira, se sujeitando a coisas que às vezes faz mal para ela mesmo. E a gente tem que entender que realmente a adoração é o nosso estilo de vida. Parece até clichê já, não sei se vocês já ouviram isso, adoração como estilo de vida. Música é só um instrumento, mas a adoração é no nosso trabalho, a adoração é na nossa casa, a adoração é nos nossos relacionamentos. É como diz a palavra de Deus, Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. É você ser uma chama que arde, que queima em qualquer lugar. Ser uma chama que traz essa mudança. E hoje a gente começando essa campanha nova, é uma campanha estudo, que você pode colocar seus pedidos diante de Deus sempre, como também a aprender da palavra de Deus, é sobre o poder das nossas palavras. O poder da palavra, é a palavra de Deus que está na nossa boca. Ela gera poder, é ela que gera transformação. A palavra de Deus diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote daquilo que a gente confessa a Ele com nossos lábios. E você já crendo e falando, a palavra de Deus diz, porque eu criei logo falei, tanto nos Salmos, quanto em, se eu não me engano, numa das cartas paulinas, se eu não me engano, 1 Coríntios, ali fala porque, ou Romanos, não lembro, mas está nas cartas paulinas, porque eu criei logo falei. Tudo que a gente crê, a gente confessa. A palavra de Deus diz que a nossa boca ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de besteira, a gente vai falar besteira. Se o coração da gente estiver cheio de bobagem, a gente vai falar bobagem. Se o coração da gente estiver cheio de maldição, a gente só vai amaldiçoar, só vai praguejar. Mas se o nosso coração está cheio de bênção, cheio de poder de Deus, a gente vai abençoar. A gente vai falar para o monte, se joga para o mar, e esse monte vai se jogar. A gente vai olhar a situação, como Davi olhou o gigante, vai lançar a palavra de Deus, vai falar assim, hoje mesmo eu vou entregar a tua cabeça às bestas feras do campo. É lançar a palavra profética. Às vezes, a minha oração ela tem mudado. Às vezes a gente pede, Senhor, eu preciso disso, 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 eu quero isso, 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 isso. E às vezes ela já tem mudado para, Senhor, eu não preciso ser, eu já sou isso, olha, eu sou isso, eu sou transbordante, eu sou isso, eu sou abençoado, eu já mudo, já confessando essa palavra diante de Deus. Como da mesma maneira, Senhor, eu já tenho aquele carro, eu já tenho aquela situação pela fé, eu já lanço a palavra de Deus, já crendo. A palavra de Deus, ela mesmo diz que se você orar crendo que já recebeu, você vai ter. Você vai ter, você já crendo que já recebeu. Aleluia. É crer e confessar. Crer no seu coração e já confessar os teus lábios. E assim, a palavra, às vezes, é que a gente acabou uma campanha de batalha espiritual, uma campanha de estudo. Mas se eu quisesse fazer a vida inteira, um ano inteiro só daqui, dá para puxar muita coisa só daquele mesmo versículo. Para você ver a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E parece que muitas vezes o mundo ele entende melhor a palavra de Deus sem praticar do que os filhos de Deus. É por isso que Jesus ele disse que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. E ele nos dá uma orientação para a gente ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Ter a mesma prudência. Esses dias eu gravei um vídeo porque eu estava meditando no meu trabalho e eu gravei um vídeo para o YouTube, para o Facebook, aliás. Que quem quer ser adulto para o mundo, primeiro tem que ser criança para Deus.
estava meditando naquele louvor do David Keelan, quero ser como criança, né? Te amar pelo que é. Eles já sabem, né? Voltar à inocência. Às vezes a gente fica tanto naquela sanha de querer crescer, de querer ser o bambambam, de querer ser o maioral, de querer ser independente, a gente acaba deixando de ser dependente de Deus. E quem quer ser adulto para as pessoas, primeiro tem que ser criança para Deus. Aleluia. Tem que ser criança para Deus. Tem que chegar diante dele e falar, Pai, eis-me aqui. Isso parece um paradoxo com aquilo que o apóstolo Paulo ele fala. Quando eu era menino, eu pensava das coisas de menino, agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu ajo com as coisas de homem, penso as coisas de homem. Mas isso não contradiz realmente aquilo que Jesus disse. Que quem quiser entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Não contradiz, porque o apóstolo Paulo ele fala isso aí em 1 Coríntios 13, dentro do contexto do amor. Porque quem ama amadurece, quem não ama se infantiliza. É por isso que tem muito homem menino, homens meninos, mulheres Barbie. Por quê? Porque não se amadureceram, não vive o contexto do amor, não tem ninguém para dar uma satisfação, não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para amar. E aí fica difícil. Não amadurece. Fica sempre achando que é humilhado, achando que é infantilizado. Enfim. Vamos abrir a palavra de Deus em Números 21, 9. Acabei dando uma introdução, que eu acredito que foi pelo poder de Deus. Não, é de 1 a 9, perdão. Números 21, de 1 a 9. É que talvez eu tenha... A gente está começando realmente essa campanha sobre o poder da palavra que sai dos nossos lábios. E hoje a gente vai falar sobre a maldição que pode sair dos nossos lábios. É muito forte essa palavra. Só para vocês terem uma ideia, às vezes, eu comentei com a Patrícia, pra você ver como é que o mundo espiritual é sensível. Eu estava para começar uma campanha que sai sobre a questão dos nossos lábios, um colega de trabalho. Olha como é que é o diabo, né? Não, é simples. Às vezes a pessoa está nas trevas, está sendo usada. Ele chegou ali para mim e me disse, vai chegar um tempo que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai pegar o Covid-19, não é mesmo? Querendo fazer eu concordar com aquilo. Vocês me conhecem, às vezes eu quero estar... Às vezes eu não quero ser indelicado, eu falar indelicado com a pessoa, eu já amarro nas ideias. Mas ele puxou para concordar, não é mesmo? Eu, tomara que não, sai pra lá. Falei pra ele bem assim, sai pra lá. Falei, tomara que não, sai pra lá. E às vezes você percebe, poxa, imaginou se a pessoa puxasse para querer que eu concordasse. Eu não estou querendo dizer que eu não estou sujeito. A gente não é louco de dizer que não está sujeito a pegar isso. Mas eu também não vou ficar convidando. É verdade mesmo. Até você se põe na fila. Tô aqui para pegar também. Tô aqui. Espirra na minha cara, vai. Dá uma espirra na minha cara aqui. Não, então, assim, a gente é muito daquilo que a gente fala. A boca, ela fala realmente aquilo que o coração tá cheio. E a pessoa ainda fala... Aquilo ali eu vi com o mundo espiritual, gente. A pessoa fala um negócio e ainda quer te puxar pra conversa. Não é mesmo? Sai fora, Satanás. Fala assim mesmo, que todo mundo vai pegar. Fala, todo mundo não, eu. Tá certo, isso é mesmo, tio. Tá certo, né? Eu falei, eu não, sai fora. Tomara que não, sai pra lá. 99% vai pegar, eu sou 1%. Que não vai pegar. É isso aí mesmo. Tá certo, é isso mesmo, é tomar posse da palavra mesmo. Às vezes a pessoa falar pra mim, o Japão tá em câncer, só se for pra você. Eu era de uma comunidade, né, eu vou falar aqui, mas não vou dizer o nome. Quando eu levei bomba na primeira bomba na carta, vai dar treta isso aí, mas eu não tô nem aí, não vou citar o nome de ninguém não.
A primeira bomba na carta de administração, carta de administração não, cara, habilitação, carteira de habilitação. A gente fica esquecendo em português. Eu tomei uma bomba, falei assim, eu não aceito. Aí veio um, pô, eu fui reprovado 6 vezes. Pô, eu 7, eu 12º. Na minha cabeça, tá repreendido, eu não quero essa unção pra mim, não. Sai daqui. Passei na segunda, né? O quê? Tá repreendido. Só eu tava falando, ô irmão, bate na madeira e amarra em nome de Jesus. Não faça isso, gente, é brincadeira, viu? Mas assim, a pessoa falando assim ainda com alegria. Eu fui reprovado 6 vezes. Aí eu fui 7. E eu que já tenho uma cabeça de inconformado, Romanos, se eu não me engano, 12:2, fala pra gente não se conformar com esse século, não ser um inconformado. Como assim, fulano? Você tá falando com a maior alegria que você foi reprovado 6 vezes. Sai, volta pro Mobral, cara. Mobral espiritual. Lembra do Mobral, gente? Ó, só quem é das antigas. O Mobral, vai, volta pra lá. Sai fora. Mas assim, e aí você percebe o poder da palavra, que às vezes a pessoa fala, sem perceber, eu sou um cara sem vergonha mesmo, e dá risada, que não sei o que, você fala, meu Deus do céu, não quero essa unção, meu Deus, sai daqui, sai. Mas a gente entende que o poder realmente da palavra é aquilo que a gente se abençoa. Números 21, de 1 a 9, eu vou ler ali, porque quando eu copio e colo, eu pego dali mesmo. Não tem como. Em vez de ler aqui a minha versão. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor. Olha só a palavra, disse, se de fato entregares este povo na minha mão, olha a sua palavra, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Hormá. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E aí, vamos de novo aí, a palavra. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. O maná que Deus estava provendo, hein? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente, alguém que, quando se olhava para a serpente de metal, vivia. Até aí. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra do Senhor, por aquilo que nós vamos colocar aqui diante de Ti, Senhor. A gente quer ter os nossos lábios para abençoar e não para amaldiçoar. A gente quer ter os nossos lábios para profetizar e as coisas acontecerem, Senhor. Nós queremos usar o nosso lábio, Senhor, que é uma arma espiritual que o Senhor colocou sobre nós, que é a oração, é o jejum, é a batalha espiritual, é a autoridade que o Senhor derramou sobre a vida do crente, Senhor. Nós recebemos esta palavra, e por esta palavra que o Senhor nos entregou, nós repreendemos toda a obra de Satanás, nós repreendemos todo o mal, nós lançamos todo o mal fora dessa reunião. Que, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra ela encontre terra fértil na nossa vida. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dando uma rápida introdução, Números, numa tradução do hebraico, não sei falar hebraico, gente, significa no deserto. Recebeu esse nome Números por causa da tradução da Septuaginta, que era a tradução do grego,
foi passada para o grego devido ao recenseamento de Israel, a contagem do povo. A ideia era o quê? É uma ideia de até mesmo um pensamento mais militar. Foi um período de peregrinação do povo até a Terra Prometida. Nós, com Jesus, a gente também faz uma peregrinação nesse deserto enorme, que é esse planeta, até a nossa Terra Prometida, que é o céu. Mas nunca falta provisão na vida da gente, porque um deserto com Jesus, gente, é um parque aquático. É isso, tem toboágua, tem tudo. Isso é um deserto com Jesus, é um parque aquático, gente. Pra gente ter aquele cuidado mesmo. A gente é peregrino caminhando para o céu. Hebreus capítulo 11 falam que aqueles que não chegaram à Terra Prometida alcançaram uma terra muito maior, uma promessa muito maior, que é o céu. A nossa Terra Prometida é o céu. A gente pode levar, às vezes é ensinado, eu estou no tempo do deserto, do deserto, como se a gente, assim, fosse pisar na Terra Prometida ali na hora. Mas, vamos ser francos, problema a gente sempre acaba tendo. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente já vive essa terra é um deserto até a Terra Prometida. Mas a gente pode viver o melhor, por quê? Porque Deus, ele deu aos filhos dele. Todo aquele que crê e confessa Jesus, e isso é muito profundo, é o crer no coração e o confessar a Jesus, e viver e crer é muito mais que uma crendice. Às vezes o mundo ele tem mais crendice. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo ali. Às vezes a crendice é colocar o Santo Antônio debaixo de cabeça para baixo na cama. Tem essa crendice aí, é uma crendice. Porque o santo não arrumou um namorado, um casamento. Aí a pessoa coloca ele de castigo debaixo. Isso é uma crendice. E às vezes o crer não é crendice. O crer é porque eu creio, realmente eu confesso. Todo mundo, se eu parar aqui, já tem um testemunho de chegar e falar assim, em nome de Jesus, tal situação vai acontecer isso. Porque estava tão cheio de fé e a situação realmente mudou. Todo crente tem um testemunho disso aí. Todo mundo tem. Por gentileza. Isu, o louco da Sai. Né? Então, eu acho importante que a gente é um peregrino aqui. Se a gente for dar um parâmetro desse povo, no capítulo 20, alguns capítulos atrás, Arão, ele já tinha acabado de morrer. E quem assumiu o sacerdócio foi Eleazar, coisa que deveria ser, provavelmente, para o mais velho, que era o Nadab. A Nadab e Abiú, eles morreram por quê? Porque eles acenderam fogo estranho diante de Deus. Alguns tradutores da Bíblia, estudiosos, alegam porque eles estavam muito mamados. Eles foram lá mamados e foram acender o fogo estranho diante de Deus, que acabou matando eles. Para você ver que diante de Deus a coisa é séria. Não é porque a gente está no tempo da graça, que eu acho que a graça é para você ser mais temeroso ainda do que o tempo da lei. A graça eu acho que você tem que ser mais temeroso, levar a sério mesmo, porque Deus se revelou. Deus parou de se revelar aos profetas para trazer todo mundo para a condição de profeta. Olha que profundo isso aí. Antigamente o Espírito Santo ele só atingia os profetas, alguns reis, alguns servos. E hoje ele derramou o Espírito sobre a sua igreja. E tem gente brincando com isso. Tem gente fazendo palhaçada com isso. Acendendo fogo estranho diante de Deus. Isso aí até é um alerta para você que me assiste na internet. No começo, às vezes, a gente acha engraçado, porque é legalzinho tudo, mas às vezes o cara tá lá no momento da adoração a Deus e vai lá e mete um Guns N' Roses no meio da adoração. Mete um rock secular, e achando que o louvor é um momento de palhaçada. Só que eu vou ser franco, eu nunca vi pessoa que faz palhaçada com Deus dar certo, porque o último que dá risada é Deus. A palavra de Deus diz lá no Salmo 3 que o Senhor ele ri lá do alto com aqueles que zombam dele. Salmo número 3. As pessoas falam, Deus, e Deus dá risada. Da mesma maneira, com Nadab e Abiú.
acenderam fogo estranho diante de Deus e morreram. E aí Eleazar, logo com a morte de Arão, ele assumiu o sacerdócio, que ele seria depois o mais velho, depois da morte dos irmãos. Tendo dito essa introdução, o povo de Israel, eles chegaram para aquela região lá, Arade, e era um rei cananeu lá. Ele olhou que aquele povo estava ali e quis pelejar contra o povo de Israel. Vou até ser curto realmente nessa palavra, né? Mas por quê? Para mim, o próprio texto desse aí já está explicando muita coisa. Ele se levantou contra o povo de Israel. Então a gente vai fazer a nossa didática básica, verso 2 ao verso 3. Vou ler ali que está melhor, porque a luz aqui, ela deixa meio cegueta. Verso 2 e verso 3. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar se chamou Hormá. O povo, ele já orou a Deus e já declarou a vitória. O que você precisa orar a Deus e já declarar a vitória? Lembra aquilo que eu cheguei e falei? Se você orar a Deus, crendo, pedindo, foi palavra de Jesus, não é minha, palavra de Jesus. Se você orar, crendo que já recebeu, é teu. A gente vê isso no Novo Testamento. Aleluia. A gente vê isso no Novo Testamento. O povo, ele falou, se você entregar, tá dentro da vontade de Deus, se você entregar esse povo aí cananeu nas nossas mãos, a gente vai destruir eles. E Deus entregou. E eles destruíram, eles foram com aquele poder da palavra na vida deles. O que às vezes nós precisamos olhar para a situação e falar: Senhor, em nome de Jesus. Porque assim, não é em si a nossa palavra, é o nome de Jesus que é poderoso. Por isso que a gente vai em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero trabalhar naquele local. Se o Senhor me entregar aquele local, eu vou procurar ser o melhor funcionário dali. Como foi aberto na reunião do culto. Às vezes o que incomoda as pessoas é a gente agir certo. Agir certo só gera duas coisas: louvor das autoridades e raiva dos inimigos. A gente não faz inimigo, a palavra de Deus diz que, se possível, tem de paz com todos. Se possível. A gente quer ter paz. Você acha que a gente quer? Quem é que acorda de manhã? Ah, hoje eu tô a fim de fazer uns 10 inimigos. Quem é que acorda assim, gente? Quem que acorda de manhã e fala assim: ah, eu tô a fim hoje de arrumar uma treta com aquele fulano ali hoje, sabe? Tô a fim de... vou arrumar uma confusão ali. Poxa vida, ninguém quer. Se possível, tem de paz com todos, mas é você andando certo no Senhor que você começa a gerar incômodo. Começa a gerar incômodo nas pessoas. Eu fui marcado realmente pela abertura do culto, porque tem tudo a ver isso aí. A gente precisa orar e declarar a nossa vitória. É sobre a saúde? Senhor, é o seguinte. Tá tendo aí uma crise de coronavírus, essa coisa. Em nome de Jesus, eu não pego esse negócio. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, eu não tenho doença. Em nome de Jesus, eu rejeito essa dor que eu sinto no corpo. Eu falo isso aí porque a palavra de Deus diz: não tentarás também o Senhor teu Deus. Não quer dizer que você não tenha que tomar um remédio, não quer dizer que você tenha que tomar uma aspirina. Eu não falo de ser irresponsável. Mas é de você falar, ou assim, vai, tá chovendo. Tá chovendo aí num frio de 4, 3 graus. Aí eu vou sair com a camisa aí porque nada me acerta, tirar a camisa. Isso aí me fez lembrar até um programa de humor que eu tava vendo. Os caras estavam tirando sarro com crente, né? Programa de humor. Ligou o cara lá
Ai, pastor, eu tô resfriado. É mesmo? Aí o pastor falou pra ele, você saiu no gelado? Saí. Você saiu com as costas no frio? Saiu. Tomou banho e saiu todo molhado pra fora? Ele, isso mesmo, pastor. Como que você sabe? Isso é um demônio. Isso é um encosto. Na tua vida. Fez todo o sintoma que a pessoa não vigiou. Todo o sintoma que a pessoa não vigiou e você viu isso aí já, né? Muito engraçado. Mas se você prestar atenção, a gente não tem tudo no Senhor nosso Deus. Eu não estou falando de ter uma atitude irresponsável diante de Deus. Porque eu não aceito o coronavírus, então eu vou até ali, vou encarar mesmo. A gente tem que ter um cuidado, sim. O que eu quero dizer é, com toda a responsabilidade que a gente toma, com os nossos lábios a gente rejeita. Lembra o crer e confessar? Se eu creio, eu tomo atitude. E eu confesso para ter poder nessa palavra. Eu creio e confesso. Por que vocês acham que às vezes no culto eu falo, repita comigo? Repita por quê? Porque o coração já está cheio de fé e está ligando no céu. Às vezes é um relacionamento, a pessoa precisa regar o relacionamento. Precisa ir lá, cuidar, tudo. O que foi? Tá carregando em mim. Ah, é? Olha. Mas é o relacionamento, tem que ser cultivado o relacionamento. Porque eu creio, não estou tendo crendice. Às vezes a gente vê crendice. Crendice, o que seria crendice? O nosso ato lá no monte, se eu falasse, não, vamos botar aqui no fogo, não vou correr atrás de nada de nenhuma oração, é uma crendice. Não, mas aquilo ali é um simbolismo apenas, simbolismo. Que até a igreja tradicional faz algum simbolismo. Uma batista faz, uma presbiteriana faz. E um dia eu falei, poxa, o pessoal critica tanto a igreja pentecostal, mas você faz isso? Vocês têm esse costume de vocês? É. Eu acho muito interessante. Um costume de muita Assembleia de Deus e algumas Brasil para Cristo. Isso é costume. É bonito o simbolismo? Eu acho. Eles pegam quando eles vão construir um prédio, uma igreja, algumas Brasil para Cristo fazem isso. E a Assembleia de Deus, a maioria faz. Quando vai construir uma igreja Assembleia de Deus, eles constroem uma caixa ali no chão, né, no pavimento, pega uma Bíblia nova, põe ali dentro daquela caixa, fecha a cela e constrói a igreja ali em cima para dizer que aquela igreja está fundamentada sobre a palavra. É bonito o simbolismo. Mas se a pessoa botar fé naquilo, é crendice. É um simbolismo bonito. Eu falo, poxa, é bonito, realmente. A pessoa está deixando a melhor Bíblia, comprar uma Bíblia nova para pôr ali. Eu respeito o simbolismo, respeito mesmo. Eu acho bonito também. Mas, se eu botar fé no simbolismo, é crendice. Mas se eu creio e tomo uma atitude de creio e confesso, lanço a palavra, aí é fé. Isso é profundo, gente. E aí a gente viu ali que o Senhor atendeu. Eles chegaram com fé diante de Deus. Se o Senhor nos entregar esse rei, nos entregar esse exército, a gente vai destruir ele. Quando o rei Davi, eu sempre vou citar isso aí, viu lá o filisteu Golias falando um monte de besteira ali, a primeira coisa que ele olhou e falou assim, quem é esse circunciso filisteu aí que está falando, afrontando o exército de Israel? Os caras lá, cala a boca, moleque. Mas ele não calou. E aí ele lança aquela palavra lá, o gigante é para ele, olha, sou um cão, começou a amaldiçoar ele pelos deuses dele, e o rei Davi, não era rei na época, né? A gente já é apto. Já foi ungido. Davi falou para ele, hoje mesmo o Senhor vai me entregar a tua cabeça. Ele lançou uma palavra. Aleluia. Lançou com fé. Aleluia. E a gente tem um poder de lançar com fé uma palavra. Em nome de Jesus. Hoje mesmo a tua situação financeira vai mudar. Senhor, olha, eu estou passando por essa situação. Eu não aceito, eu rejeito, eu brigo com o anjo. Eu rolo nesse chão a madrugada inteira orando. Mas eu não saio daqui enquanto o Senhor não der uma nota de vitória no meu coração. Não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Aleluia. E Deus, ele dá a resposta. Aleluia. E você vai lá e toma uma atitude.
Porque você vai lançar a palavra. Pai, a minha situação financeira vai melhorar porque isso. Nós sabemos um detalhe. A gente pode detalhar para Deus. Detalhar para Deus a situação. Minha situação está acontecendo isso. Eu não aceito, eu rejeito, eu renego essa situação. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou ali, vou mudar essa situação tudo. Você está lançando a palavra. Muito forte isso aí. E está começando no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a gente se achega ao Senhor através do nome de Jesus. E aí a gente cai naqueles testemunhos de gente que não é nem crente. Vai lá numa igreja, crê com fé que o dízimo dele abençoa o trabalho dele. Gente que não é crente, vai lá e entrega. Não quero assistir o culto não, só quero que entregar. Entregou, abençoou a obra do Senhor e vai lá e às vezes o negócio da pessoa é o mais abençoado, cresce bastante porque ele creu com fé naquilo ali. A fé é um dom de Deus. Sabe aquela pessoa que tem um dom de tocar um instrumento? Não é nem crente, mas tem um dom. Mas não está usando para a glória de Deus, lógico. Não está usando. Mas a pessoa está tendo fé. A pessoa está agindo. E o filho de Deus está panguando. A gente chama lá em São Paulo de pamonha. Tá uns pamonha ali, ó. Olha os pamonha ali, panguando. E ele não pode deixar isso vazio, porque Deus ele entregou para nós. Repita comigo. O Senhor entregou a palavra para mim. Por isso eu creio. E confesso ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Verso 4 ao verso 6. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha só, hein? Por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. O mesmo povo que viu o milagre, o mesmo povo que tinha provisão de Deus, o mesmo povo que viu o maná cair do céu para alimentar eles, o mesmo povo que viu as pragas do Egito, o mesmo povo que viu os milagres, o mesmo povo que orou a Deus, falou, olha, a gente vai destruir o inimigo. Foi o mesmo povo que murmurou. O povo assim, rodeando ali no deserto, chegou uma hora e falou assim, a gente está de saco cheio desse maná, a gente está de saco cheio de tudo isso aí que o Senhor está nos dando. E começou a falar, começou a murmurar contra Deus, começou a falar aquilo que estava dentro do coração deles. E aí a gente só perde pra gente. Sabe o que é? Essa situação minha está acontecendo porque esse clã de tal, ou o governo tal, ou a situação tal, está prejudicando aqui o meu negócio. Não, a gente só perde para nós. É pra gente mesmo que a gente perde, porque a gente está culpando o outro. Mas em vez da gente estar olhando para dentro da gente, a palavra de Deus diz que grandes coisas fez o Senhor por nós. Isso é um salmo. E por isso realmente a gente está alegre. A gente já chegou a trabalhar esse salmo aqui. Não lembra o endereço. A palavra de Deus diz que a gente traz à memória aquilo que nos traz a esperança. E aquele povo não fez isso, o povo esqueceu. Aí eu uso o exemplo de um provérbio árabe, como eu já disse aqui. O ingrato, ele esquece os 99 pratos que ele comeu, mas ele se lembra daquele um que ele deixou de comer. Provérbio árabe. E aí a pessoa, por causa da arrogância, a murmuração ela gera arrogância. A murmuração é a oração que o diabo gosta. Porque está falando contra Deus. Está falando contra a provisão. Está falando contra... Já percebeu que o mundo só murmura? Essa porcaria. A pessoa está recebendo o salário, mas está ali. Essa porcaria de trabalho. Essa bosta de trabalho. Não sei o que. Desculpa a boca, gente. Não devia ter dito isso. Mas... Bom, me perdoem, tá? Essa porcaria de trabalho. Mais bonito. Esse lixo de trabalho. Não é feia a palavra que eu disse. Não é palavrão, mas é feia a palavra.
essa situação, esse carro, essa droga de carro. A pessoa começa a amaldiçoar tudo que ela tem. Aí o carro ele começa a quebrar mais ainda. Por quê? Porque a pessoa está lançando com a fé dela, o carro está quebrando. Carro ungido. Tem os carros ungidos, vai ungir na rua inteira. Tá soltando óleo, tá ungindo a rua inteira. O carro é abençoador. Essa é boa. Boa, foi uma piadinha rápida essa aí. Uma daquelas sacadas que eu tenho de piada. O carro tá aí, o carro ele unge a rua inteira. Fala assim, ô senhor, esse carro tá ungido demais, hein? Tá ungindo a rua inteira. Liberando óleo, né? Soltando óleo. Mas aí a gente começa a amaldiçoar as coisas que a gente tem. A palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, quando ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ele deu graças a Deus por aquilo. Ele lançou a palavra, ele deu graças. A gratidão, ela abre porta para multiplicação. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Eu agradeço a Deus pelo carro que eu tenho que me leva para qualquer lugar. E eu sei que em nome de Jesus eu vou ter um carro melhor que esse. Aleluia. Olha como muda a situação. Eu agradeço a casa que eu tenho. Aquela situação, aquela situação que eu preciso arrumar da casa ali, tá tendo um problema, tudo, mas vai ser resolvido. O Senhor está me ensinando algo ali. Então você já começa a abençoar. Às vezes você olha até o seu problema, falar, esse problema, para que Deus quer, o que Deus quer me ensinar nisso aí? Amém. Esse problema vai se resolver porque em nome de Jesus não há mal que dure para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus essa Aleluia. situação Glória a Deus. já mudou. Aleluia. Em nome de Jesus essa situação já foi transformada. Olha a mudança da palavra. A gente só libera a bênção, gente. Aleluia. Deus ele fez o mundo pela sua palavra. Deus chegou lá, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus, haja luz. Glória a Deus. C.S. Lewis, eu cito sempre ele porque eu li todas as crônicas de Nárnia, eu li as cartas de um diabo ao seu aprendiz, tudo livros dele, são contos. Eu achei muito interessante que ele pegou uma sacada que o próprio leão Aslan, representado ali de Jesus, falou lá para o sobrinho do mago, diga-lhe, olha, Nárnia ainda está sendo criada pelas vibrações da minha palavra. Eu falei, olha que sacado o C.S. Lewis teve, o haja luz de Deus. A gente vê cada dia a natureza se criando, se fazendo, porque aquele haja luz de Deus está vibrando até hoje. Se o haja luz de Deus se cessasse ali, acredito eu, isso é coisa minha, tá, gente? Eu acredito eu que se aquele haja luz de Deus tivesse cessado ali, nada mais teria feito. E Deus não seria Deus, acabou ali. E a palavra de Deus está vibrando. A palavra de Deus diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus está ali, ó, vibrando, 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 e a gente tem esse poder de fazer a palavra de Deus vibrar nos nossos lábios. Aleluia. Tô queimando aqui, gente. Glória Não é a o Deus. calor, não. Eu tô pentecostalizando já aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tô entrando no molde pentecostal. Molde. Mas se tiver quente, a gente... Não, eu tô entrando no molde já... querendo já subir pelas paredes já. Amo o reteté, viu? Críticos do reteté. Tá quente? Foi profético. Aleluia. Só que eu acho muito interessante que aquele povo, quando ele começou a murmurar e acabou morrendo no deserto, Deus ele mandou serpentes, né? E aquelas serpentes, você vê, né? A pessoa diz que a palavra diz o provérbio que peixe morre pela boca. Às vezes a própria pessoa ela morre por aquilo que ela está falando. Já ficou perto de uma pessoa murmuradora? Você não aguenta. Já ficou perto de uma pessoa tóxica? Já ficou perto de uma pessoa que só reclama, 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 chega uma hora que você fala, aquieta, Satanás. Daqui a pouco você já tá ali, aquieta, Satanás. E o diabo fala, não tenho nada a ver com isso. O diabo chegar e falar, não tenho nada a ver com isso. Nem eu tô querendo ele.
Até o diabo tá falando, eu tô querendo. Porque reclama muito. Glória a Deus, aleluia. Deus bom, Senhor. E aí a pessoa ela começa a trazer essa maldição e as serpentes, que são realmente demônios, começa a picar essa pessoa, começa a picar e a pessoa começa a definhar. Porque a pessoa não começa a reconhecer Deus nem num testemunho pequeno. Nossa, isso me traz até memória. Às vezes Deus dá um testemunho pequeno e fala assim, Deus lá se importa com esses testemunhozinhos besta, rapaz, com não sei o quê. Tem gente que fala isso aí. Ah, legal. Me conta o último testemunho grande que você teve. Porque geralmente quem critica um testemunho pequeno deve ter, nossa, uau, você deve ter, então, os testemunhos mega ultra blaster. Conta aí pra nós aí. Conta aí a Genkidama, a unção da Genkidama, né? Só que esse Dragon Ball sabe dessa. Conta aí, né? Rapaz, você deve estar com a unção da Genkidama. Conta aí pra nós aí. Meu Deus do céu. Quero ouvir. Nem a pessoa tem testemunho. Se ela critica um testemunho pequeno, você acha que ela tem um grande? E a pessoa começa a definhar. E aí começa a vir essas serpentes e começa a picar a pessoa. Eu já vi gente ficar mais doente da reclamação do que doente da doença. Ela fica mais doente da reclamação do que doente da doença. E às vezes a fé é uma mudança de atitude. Só que aquilo, o povo, ele se arrependeu. Depois que tomaram aquelas picadas lá e começou a morrer, o povo começou a perceber, né? A gente começa a morrer, e aqueles que estavam lá começaram a perceber que era a murmuração deles, houve um arrependimento. Verso 7. O verso 7 é interessante. Vamos ler ali. Por isso o povo veio a Moisés e disse, olha só, confessaram, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Às vezes um aconselhamento é bom. Como eu estava dizendo, eu não consigo aconselhar uma pessoa que me pede para dar um aconselhamento, mas ela está sendo pondo o mas. Peraí, você quer um aconselhamento ou você quer um debate? Porque você está apresentando muita objeção do que eu estou falando. Você quer um aconselhamento para você mudar? Ou eu estou te puxando para você sair dessa sua zona de conforto e você... Opa, não, me deixa aqui. Aquele povo, ele se arrependeu. Aquele povo confessou. E isso me lembra o Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aquele povo se quebrantou. Ou seja, já mudou o coração de novo. E chegou a Moisés, ore a Deus por nós. Naquela época se precisava de um sacerdote. Naquela época você precisava de alguém que tivesse o Espírito Santo, um sacerdote, um profeta, aquele que tinha para orar, para apresentar o sacrifício. Hoje, a gente não precisa de sacerdote. Quem nos fez sacerdote foi Jesus. O Espírito Santo derramou isso sobre nós. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu decorei esse versículo porque eu oro ele todo dia. Pai, eu sou sacerdócio real, nação santa, faço parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, e o Senhor me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar as verdades do Senhor. Porque você começa já a orar confessando aquilo que você crê. E não é vã repetição. Não, é você orar realmente crendo. Orar a palavra de Deus, ler para Deus mesmo. Senhor, olha, a tua palavra aqui diz isso. Eu vivo essa situação, eu quero viver e vou viver em nome de Jesus. É orar, apresentar, é abrir um testamento diante de Deus. E quando a gente traz essa conversão diante de Deus, que aquele povo se converteu, pediu para Moisés orar, ele era um povo contrito. E Deus, ele não despreza realmente um coração quebrantado. Pelo que você às vezes chora? Por que aquilo você precisa quebrantar o teu coração?
é apresentar diante de Deus. Verso 8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-a sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? Será que viverá, né? Até aí mesmo. Será que viverá todo aquele que, sido picado, olhar para ela? Toda vez que a pessoa ela era picada por uma serpente, e a gente pode entender isso aí, toda vez que a gente estiver diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de uma dor, é não murmurar, mas olhar pela serpente de bronze, a qual Jesus mesmo lhe disse. Coloca lá em João 3, 14, 15, que é o significado dessa serpente de bronze. João 3, 14. 15. É isso aí. Verso 15 também. Pode ser ali. Até o 15. A gente vai ler o 16 também. Qual o significado dessa serpente na vida da gente hoje? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele povo, ele era picado pela serpente. Moisés precisou levantar uma serpente de bronze no meio do deserto, para que toda vez que aquele povo fosse picado por uma serpente, para ele não morrer, aquela serpente, o Espírito Santo me ministra agora, pode ser a representação muitas vezes do pecado na vida da gente, pode ser muitas vezes a representação da vida da gente, mas a gente saber que o maior sacrifício foi feito. Toda vez que a gente for picado, a gente pode olhar os olhos em Jesus, que Jesus ele mesmo disse que assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, nesse mundo que é um deserto, Jesus foi levantado num madeiro, numa cruz, para que todo que olhar para ele, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem era picado pela serpente, olhava pela serpente de bronze e não morria, passava a viver. Porque o povo ele começou a crer no poder. Tem uma advertência nisso aí. Lá em 2 Reis 18:4, quem quiser abrir, pode abrir. 2 Reis 18:4. Isso é o que muita gente está fazendo com Jesus hoje. 18, verso 4. Está falando de Ezequias. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Aquela serpente do deserto, que era um instrumento de salvação para aquele povo, virou depois um instrumento de idolatria. Porque o rei Ezequias ele foi lá e derrubou até aquela serpente. O que as pessoas hoje estão fazendo com o nome de Jesus? Estão fazendo o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Estão fazendo o nome de Jesus para fazer um marketing. Estão fazendo o nome de Jesus. Estão fazendo um Jesus que não é um Jesus. E isso é tão profundo, isso aí, que começa a criar idolatria. As pessoas começam a adorar o pregador e não a Deus. As pessoas começam a adorar o louvor e não aquele que merece o louvor. Eu falo isso, sabe por quê? Não é diferente de uma pessoa gostar de um pregador ou gostar de um louvor. Porque a pessoa não tem mudança de vida, não tem transformação na vida dela. Não tem transformação. E aquele povo pegou a serpente que Moisés fez no deserto para trazer salvação e fez um objeto de adoração e chamou de Neustã. Botou o nome de um deus pagão. E realmente o significado da serpente de bronze hoje na nossa vida é botar os olhos em Jesus. Aquela serpente foi levantada para trazer salvação para aquele povo. Hoje, Jesus ele foi levantado representando aquela serpente para trazer salvação para nós. Muito obrigado, Jesus, por trazer salvação
E a gente quer poder abençoar cada vez mais com o poder nos nossos lábios, em nome de Jesus. Como sempre, eu deixo um espaço muito aberto para a presença de Deus, para a presença do Espírito Santo. Começa a colocar diante de Deus aquilo que você profetizar mesmo, aquilo que você precisa lançar de palavra. Se é murmuração, pede perdão a Deus. Saiba que tem uma serpente do deserto